Deus. Você gostaria de aprender isso? Eu tenho muita dificuldade em ensinar como, gente. Deus normalmente me usa para falar por quê. Quando você prega a palavra imutável de Deus, quando você prega sã doutrina, você está sempre falando por quê. Mas eu gostaria hoje de te ajudar, de te empurrar. Eu gostaria hoje que você entendesse que lá no dia que a Adriana falou que eu seria ministro do Senhor nas nações, não era possível, cara. Eu estava separado da minha mulher, 1 ano limpo das drogas. Meu negócio estava voltando, eu tinha quebrado meu negócio, eu estava voltando de tanta doideira. Quando alguém põe a mão em você e profetiza algo, você crê, mas daqui a pouco você fala, como? É impossível, cara. Como é que Deus vai mudar o prazer que eu tenho? Eu tinha prazer de ser muito doido, eu tinha prazer de zoar tudo, eu tinha prazer de... Como é que Deus muda? Como é que o Senhor faz você ter prazer na lei do Senhor? Então, entre o dia que Deus promete que você vai viver algo e o dia que você vai viver algo, pode demorar uma vida inteira, e pode passar e pode não acontecer. Eu não sei se você sabe, mas o lugar onde existem os maiores tesouros não é no fundo do mar. Os maiores tesouros da terra, eles estão no cemitério. E eles foram enterrados com as pessoas que sonhavam. Não sei se você já andou no cemitério e pensou nisso. Quantos sonhos estão aqui embaixo? Quantos propósitos não cumpridos? A gente que é meio esotérico, a gente acredita assim, quando Deus fala, as coisas vão acontecer. Não é verdade. O que Deus fala sobre Israel é autocumprível. O que Deus fala sobre a igreja, autocumprível. Mas o que Deus fala sobre você, é te respeitando. Você nunca deu uma sopa embaixo do viaduto, e aí você chegou para dar a sopa e falou para o cara, qual o seu nome? Isaías. E o seu parceiro aí? Jeremias. Aí você fala, sabia que Jesus tem uma obra na sua vida? Os caras já olham para você, em João 3,16, porque Deus ama, os caras começam a pregar. Aí você fala, então você é um Isaías de caso pensado, e um Jeremias de caso pensado, ou seja, a mãe de vocês teve você na igreja, escolheu um nome bíblico e sonhou para vocês ser profeta. Na verdade, os caras o que vocês estão fazendo aqui? Escolheram. Amaram mais o pecado do que o Senhor. Eu não estou aqui julgando os caras, estou subjugando a situação. Ou seja, se Deus libera uma palavra sobre você, não significa que vai se cumprir. Ela precisa de fé, ela precisa de disciplina. Pensa comigo essa coisa, olha que louco. Pedro está no barco, Jesus vem andando na tempestade. Pedro olha e pensa que é um fantasma. Pedro resolve dizer assim, Jesus, se és tu, diz que eu posso ir até aí. Jesus fala o quê? Vem. No exato momento que Pedro pisa para fora da água, há uma transformação na água. Não sei se ela virou gelo, era o único jeito de andar sobre. Talvez não tenha virado gelo, porque rapidamente ela afundou. Será que Jesus foi fazendo gelo e Pedro foi mais apressado ali na frente? A Bíblia diz, Pedro saiu, Pedro foi até Jesus, mas sentindo o vento, percebendo as ondas, ele perde o foco e afunda. Ele tem uma palavra, ele está indo na direção certa, ele tem fé, ele só cometeu um deslize leve. Qual foi, gente? Repete comigo, perdeu o foco. Está vendo? Tem muita gente embaixo da ponte que só perdeu o foco. E o problema é que nunca mais encontrou. Então pensa comigo, Deus me disse, Leandro, você vai para a América. Teve que tirar passaporte. Teve que tirar visto. E aí quando ele falou, só que agora você vai ser pastor aí. Aí teve que ter o visto, bam, bam, bam mesmo. E vai abrir o ministério. Agora tem que ter documentação eclesiástica. Já é uma luta ser igreja no Brasil, imagina ser igreja na América. A Receita Federal aqui, olha tudo que você faz. Quando alguém fala para mim, traz 2 iPhones, eu falei, o que vocês querem? Quer que eu feche a igreja? Pastor que tentou passar com contrabando, o que você acha que acontece? Vira piada e fecha a igreja. E uma coisa é a Receita Federal brasileira, outra coisa é o Trump cafungando o seu cangote. Então, do nada eu penso e olho para mim, quem sou eu? Cara, alguém tão pequeno
Alguém que esses dias aí estava na droga, na doideira, Jesus transforma e agora Deus fala, toma as nações, pede-me as nações, te darei por herança. Caraca, isso é loucura, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, se as palavras que Jesus tem dado a você parece tão grande, dá frio na barriga, fique tranquilo que essas são palavras somente de Jesus e só Ele pode fazer elas se cumprir na sua vida, amém? Ninguém é tão perfeito assim, ninguém é tão maravilhoso assim que tem uma palavra autocumprível. Contudo, se você perde o foco apenas, já afunda. Então já aconteceu de terminar um sermão como esse, alguém vem e me diz, Leandro, eu tenho um chamado para pastor. Eu pergunto, há quanto tempo? 30 anos. Aí eu tenho que contar uma coisa para ele. Você sabia que o diabo não está tão interessado em fazer você pecar? E o cara fala, por quê? Porque pecado é perdoado. Jesus perdoa pecado. Mas o que o diabo mais quer fazer com alguém é fazer ele perder tempo. Porque Jesus não te dá a segunda chance. Se você perder 30 anos, Jesus não vai fazer você viver mais 30. Então saiba de uma coisa, se você peca, Jesus pode perdoar. Mas se o diabo te enrola, Jesus não vai fazer o tempo voltar. Então não perca tempo na sua decisão. Vamos lá, alguém, gente. Mantenha o foco, renova o foco em nome de Jesus. Então teve dias que eu disse, Deus, não sou eu, não acredito, não dá para mim, mas se você tem, eu estou aqui, vem que eu vou. Me dá um sinal, arruma alguém, me sopra, me empurra, me ajuda. E foi o que Pedro fez. Gente, Pedro afundou. O que ele fez quando ele afundou, gente? Não, eu vou afundar quieto, porque esse problema é meu, foi eu que causei, eu não quero arrumar confusão para ninguém. Fala aí, tá caído e tá orgulhoso? Não, mano, já caiu mesmo, fala, Jesus, por favor. Aí Jesus faz o quê? Puxa. Então a melhor coisa que Pedro fez foi falar, Jesus, eu me perdi, cara. Vamos lá, alguém, gente. Não tenha medo de falar que você se perdeu. Mas fala logo. Fala logo, porque Jesus tem poder de te restaurar. Vamos lá, alguém, gente. Agora presta atenção. Vocês estão felizes ainda? Eu gosto muito de conversar com crentes que falam para mim, Lê, eu tô desiludido. Eu amo pessoas desiludidas, porque elas estão no segundo estado, que é melhor do que o primeiro. O que vem antes de desiludido, gente? Iludido. Quando uma moça chega e fala, eu estava iludido, como você está agora? Agora está amadurecendo, filha. Agora você está vendo que o mundo não é flores. Eu estava numa igreja super iludido. Desiludiu? Deus tirou você do engano. Agora, depois de desiludido, você vai ter fome pela verdade. Então não é ruim passar certos níveis de dificuldade, de tensão, de angústia, de luta. Não é ruim. Não é ruim, olhe isso com bons olhos, por favor. Então presta atenção. Desculpa eu estar criando essa tensão no início do sermão, mas eu quero que você preste atenção na indignação que Deus muitas vezes permite você passar. Você já parou para pensar que a lagarta não precisa de um milagre? Ela só precisa de um processo? A lagarta é uma lagarta. Você nunca viu tatuagem de lagarta, saia de lagarta, vestido de lagarta, mas de borboleta tem tudo. Eu nunca vi uma tatuagem de lagarta, mas eu já vi altas tatuagens de borboleta muito doidas. Borboleta simboliza liberdade. Só que você sabe qual o processo que ela vive? Ela é uma lagarta e um dia ela começa a tecer uma pupa para ficar confortável. A tentativa dela é, eu vou ficar confortável. Para fora da pupa ela faz o casulo, para ficar rígido e ninguém penetrar aqui, porque eu não quero ser ferida. Aí quando ela entra lá dentro e termina de construir o casulo e tecer a pupa, ela começa o processo nervoso de crisálida. Então ela começa a explodir, começa a sair asas de dentro dela.
Então ela que não quer ser quebrada e amassada por ninguém, se esconde num lugar rígido e bem macio, começa de dentro para fora a ter as piores crises. Daí que vem o nome crise. A palavra crise não vem de algo ruim, vem do processo da lagarta, crisálida. Então crise na vida do mundo, beleza, pode não dar em nada, mas crise na vida do cristão vai transformar você de lagarta em borboleta. Crise na vida do cristão vai fazer você parar de rastejar e vai fazer você começar a voar. Vamos lá, alguém. Repete comigo: Jeová me mira na crise. Diminuiu, por quê? Ficou com medo? Esse dia um casal foi embora da nossa igreja, porque eu falei: igreja, repete comigo, eu sou mal. Um casal falou: eu não sou mal. Fui transformado pelo sangue de Jesus, não sou mal. Mas a Bíblia diz que a nossa natureza não se converte. Ela é má até ser transformada em corpo glorioso. Mas aquele casal não acertou e foi embora. E Deus abençoe, eles não são maus, não pode ser poemeiro. Poemeiro é só gente má, que carece da graça e misericórdia de Deus e todos os dias busca o renovo de glória em glória, dado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Então, gente, tem tanta gente que crê, mas não crava o pé na terra prometida nunca. É uma conformidade espiritual que me assusta. Leandro, eu creio que eu tenho um chamado. Cara, eu já disse isso em vários lugares, talvez você já ouviu. Um dia chegou um cara para mim e falou: Deus tem uma promessa para mim, eu vou gravar um disco. Eu falei: mano, deixa eu te falar, já virou CD, o CD já virou stream, você não gravou ainda. Ô louco, pastor. Falei: cara, você precisa ser desiludido, não tem mais vinil, brother. Tá voltando agora para gente que gosta de colecionar, eu sou um deles. Mas eu falei assim: irmão, presta atenção, sua promessa está tão atrasada que Deus disse que você vai gravar um disco. Foi em 79 que você ouviu isso? Ele disse: não, foi em 85. Eu falei: então, cara, 79 eu nasci. Estou aqui vivendo as promessas faz 25 anos, você está atrasado. Ô louco, Leandro, você está me tirando? Não, eu estou sendo muito honesto de te falar a verdade. Deus tem um tempo de validade para cada um de nós. O que você está fazendo com o seu tempo? Então, essa conformidade espiritual de gente que tem promessa, mas não crava o pé na terra prometida, precisa de um chacoalho. Quais são as promessas de Deus sobre a sua vida? Você está há quanto tempo dela? Eu creio que no próximo ano estou nela. Está tudo bem. Eu creio que daqui 5 anos Deus completa. Está tudo bem, mas você não consegue ver o dia que você vai viver o que Deus prometeu? Talvez tenha uma trava. Então, gente, nós vivemos um tempo onde filhos estão se escondendo como escravos. E é uma época que eles deviam estar vivendo como reis e sacerdotes reais. Quantos filhos de Deus são escravos de alguma coisa? Alguém escravo da religiosidade, alguém escravo da religião, alguém escravo de uma bênção de um pastor, ou de uma oração, ou de uma unção. Agora presta atenção, Gideão estava assim. Repete comigo: Gideão estava indignado, escondido e frustrado. Só que Gideão era paulistano, irmão. E paulistano, quando está nessa luta, não parece que está. Porque, na moral, quero respeitar todas as regiões do Brasil, mas, mano, paulistano é embaçado, né? Não é um leão por dia, é um leão de manhã, um leão de tarde, um leão de noite, um leãozinho de madrugada. Normalmente a gente muda de estado ou muda de país, a gente chega às 6 horas da manhã num lugar, meio-dia a gente está empregado, a galera gosta da gente. Porque paulistano, irmão, trabalha. Irmão, você vai em grande restaurante em Orlando, às vezes o garçom não tem educação. Se você for na pior padaria de São Paulo, você é muito bem atendido. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do paulistano. Qualquer lugar que você vai, cara, é muito massa essa cidade. É um pequeno país gigante, é um negócio fora do comum. Gideão, gente, paulistano. O que acontece em tempo de guerra? Você acha que bomba o bar? Você acha que em tempo de guerra bomba a balada? Você acha que em tempo de guerra as adegas estão vendendo vinho sem parar? Em tempo de guerra tem hospital, em tempo de guerra não tem churrascaria, em tempo de guerra tem pão, água e hospital. O povo está naquela época acabando com os homens de Deus.
Gideão era um homem de Deus e ele estava escondido num lagar. Olha se o cara não tem uma estratégia surreal, e olha se não dava um super negócio lá em Alphaville. Começa uma guerra, Gideão estava todo mundo cansado de perder o trigo para o inimigo. Gideão entra no lagar, lugar de pisar a uva e fazer o vinho, e começa a malhar o trigo. Em tempo de guerra, ninguém procura entretenimento. Gideão se escondeu, mano. Gideão entrou numa balada, se escondeu, ninguém entrava lá. E Gideão ficou de boa, malhando trigo, sobrevivendo, irmão. Estava indignado, mas estava trabalhando. Estava escondido, mas estava trabalhando. Ele não estava parado. Malhando o trigo num lagar, um lugar de prensar uva. Ele estava improvisando a sobrevivência num tempo de promessa. E essa chave que eu quero que você pegue. Não tente improvisar sobrevivência num tempo de promessa. Alguma hora sobreviver é tudo que você pode fazer, mas alguma hora ter ousadia de entrar na crisálida é o que vai fazer você ter voos mais altos. Você precisa saber no mínimo o tempo da promessa de Deus para você, porque daí não é mais hora de luta, é hora de vencer. Não é mais hora de luta, é hora de combater o inimigo. Não é mais hora de luta, é hora de se levantar e aparecer. Existe tempo de você orar no secreto, mas existe tempo de recompensa pública. Gideão está lá malhando no lagar, está lá de boa. Mas deixa eu te perguntar 3 coisas antes de continuar com Gideão. Você costuma se esconder? Quando você tem um problema, você costuma se esconder? Quando você tem uma dificuldade, você costuma fazer o quê? Ir para cima na boa, com paciência. Senta aqui, vamos resolver. Ou você se esconde? Você costuma ser agressivo quando você tem que resolver algo? Passivo? Assertivo? Ou quieto? Eu vou te falar o que eu faço, tá? Eu me escondo. Teve dia que, como pregador no Brasil, eu comecei a ver tanta coisa errada na igreja. Eu falei, Deus, não tem mais igreja para ir, cara, chega. Quer saber, eu não vou pregar mais em lugar nenhum, não quero convite nenhum, e se marcar, a nossa igreja também nem deve ser muito boa. Falei, Deus, eu não quero convite, eu não quero pregar, eu não quero estar por aí. Por quê? Porque o negócio está feio. Gente, eu me escondo. Gideão se escondeu. Mas se esconder para deixar de ser lagarto e virar borboleta é válido. Mas em tempo de promessa, tentar só sobreviver é errado. Vamos lá, alguém, gente, se você está entendendo, fala um aleluia para me ajudar aí, né? Segunda pergunta, você fica em paz com todo esse roubo que está acontecendo ao nosso redor? Você fica em paz, mano? Gente, o que eu vou falar aqui não tem a ver com o Bolsonaro, pelo amor de Deus, tá? Senão os bolsominions idolatram o bagulho e aí fica zoada a pregação. Mas você está feliz de ver um monte de gente inocente ser presa e um monte de bandido ser solto? Toda semana chega 3 famílias em Orlando e fala assim, não dá mais para viver no Brasil. Você está feliz de ver o caos ao seu redor e você está fingindo que não está acontecendo nada? Gente, eu não fico feliz de prosperar, olhar para o redor e ver algumas pessoas da minha família que não conseguem. Eu não fico. Eu não fico feliz, cara, de algum dia falar, eu não vou postar o que eu estou vivendo, porque senão tem tanta gente na luta que os caras vão ter inveja do que eu estou vivendo. Eu fico triste de pensar nisso. Então, você fica em paz com todo esse assalto? Ah, Leandro, para você é fácil, você mora na Flórida. Cara, acabaram de quebrar a porta de uma casa e acharam 122 crianças que foram sequestradas. Eles iam para o tráfico humano. Esse número de pessoas na igreja em Orlando hoje, metade estaria armados, e isso é para proteger os seus filhos. Essa é a realidade de Orlando hoje, então não tem aonde você vai que você está salvo. Eu moro num dos melhores estados do mundo, e está todo mundo armado, irmão. Mas não tem bandido, mas tem serial killer. Tem alguém de outra religião xiita radical que pode entrar na sua igreja e explodir a sua igreja. Então o staff está todo mundo abençoado. Se alguém vem tacar bomba, manda eles encontrar o pai deles. Nós temos um pai para apresentar eles, não quer nosso pai, vai ver o pai deles. Então o nome da missão é vá para o diabo que te carregue. Mas assim, a gente não conta de púlpito para ninguém ficar escandalizado. Mas São Paulo vocês aguentam, tá de boa. Vocês veem muita coisa, né, ruim, tá de boa.
Terceira pergunta que eu tenho para você. Você está convencido que toda essa opressão e toda essa disfunção humana ao seu redor é normal? Você está convencido que um pai que não consegue amar os seus filhos é normal? Você está convencido que uma mãe que está entregando sua filha para prostituição por causa de um dinheiro, isso é normal? Cara, você está convencido que tem filho assassinando o pai, isso é normal? Você já achou o aborto normal, então daqui a pouco vai ter o rebote do aborto. É quando o pai fala, não quero mais, quando o filho fala, não quero mais esse pai, mata o pai. É só um rebotezinho do aborto. Então pensa comigo, se você começou a achar que isso é normal, você não tem nada a ver com isso, o seu nível de mornidão ou frieza espiritual é absurdo. É muito absurdo. Agora vamos voltar para Gideão. Repete comigo, Deus ama indignação santa. Todo grande líder, antes de uma transformação, ele está santamente indignado. Tem uma palavra profética, gente, que não é tá amarrado, tá repreendido, eu profetizo, Deus vai dar vitória. Tem uma palavra profética violenta que é: chega, agora chega. Toda vez que um drogado estava na poema e ele disse, agora chega, mas nunca mais eu vou cair na droga. Ele falou a palavra profética da vida dele. Toda vez que uma garota está sendo abusada por um cara casado num caso de adultério e ela diz, agora chega, o Espírito Santo falou comigo. Foi a palavra profética. Às vezes você fala todas as palavras proféticas de mandingas evangélicas. Profetiza o nome de Jesus. Está repreendido. Tinha um cara na poema que um dia foi falar essas palavras e ele falou para a mãe dele assim, está surpreendido em nome de Jesus. Eu acho que essa é a forma que você pega o ladrão, né, fazendo, está surpreendido. Mano, quando eles foram cantar, eu falei, mano, fica quieto, velho, você foi o cara mais tolo que eu já vi, pelo amor de Deus. Agora, gente, quando você diz, a partir de uma crise, de uma indignação, chega, eu não quero mais viver isso. Você falou a palavra mais profética da sua vida. Diga, ainda bem que eu vim. Gente, por que a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse, Juízes 6:12? Se tinha alguém aí falando, ele não vai ler a Bíblia, estou lendo agora, irmão, fica tranquilo. Tem para todo mundo essa noite aqui. Juízes 6:12. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga aleluia, igreja. Olha que versículo bonito. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gostei mais da minha versão, igreja. NVI, poderoso guerreiro. Imagina você indignadaço, segunda-feira orando, indignadaça, sentindo um pouquinho fraco, sentindo um pouquinho sem grana, sentindo um pouquinho impossibilitado, você lá no seu lugar secreto malhando. Agora pega essa chave, tá? O cara está malhando o trigo no lugar onde fazia vinho. Profeticamente, o que é isso? No lugar secreto com pão e vinho. O único lugar secreto que tem pão e vinho é onde está a presença de Melquisedeque, é onde está a presença de Jesus. O nome disso é sacerdócio no mais alto nível. Ele fazia um pão para sobreviver, mas esse pão já vinha misturado com vinho, ou seja, palavra de Deus e presença do Espírito Santo. Então pega essa chave, o anjo não aparece em qualquer lugar. O anjo não está na balada, ele pode até ir lá resgatar alguém. O anjo não está na quebrada, mas ele aparece no lugar secreto, olha para Gideão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Se Deus mandasse um anjo falar isso para você hoje, você ia achar que era engano? Vamos lá, gente, reajam. Reajam, vocês estão acostumados a fazer baldeação 6 horas da tarde na seta, todo mundo desanimado, mas hoje é dia de alegria. Vocês são poderosos guerreiros, se o paulistano não for, vai ser quem, gente? Se o anjo do Senhor aparecesse para você, meu irmão e minha irmã, e falasse,
Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Você ia achar que era com você mesmo, ia dar uma olhadinha para trás. Será que é comigo? Vamos lá, quem acharia que é com você, dá um amém daqui. Aê, gente, agora sim. Agora está parecendo igreja pentecostal, aleluia. Gideão, mas fica frio se você falou, cara, por que esse Leandro está forçando a barra? Fica frio você que não conseguia repetir de jeito nenhum. E repetiu até porque eu falei, por educação, obrigado. Juízes 6:13. Põe aí, Midianitas, por favor. Midianitas é os caras da mídia, tá, gente, aqui na igreja. Gideão respondeu. Aquele ali é parte da indignação. Senhor, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Eu acho que ele quis dizer, Senhor, meu discipulador é o José Luiz da Atena. Você já entendeu, né? Mano, se o Luiz da Atena é o seu discipulador, você não acredita em nada, irmão. Você não tem esperança. Né? Lembra do Silvio Luiz? Está lá um corpo estendido no chão. No José Luiz da Atena, está lá um motoboy estendido no chão e passou o caminhão na cabeça dele. E você fala, meu Deus, cara, quem é que sobrevive numa cidade que morre gente toda hora, todo minuto? E o helicóptero lá, o Águia Dourado, não é o anjo do Senhor, é o helicóptero que filma todas as coisas ruins da cidade. Misericórdia, velho. É difícil, cara. Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Ô, gente, você acha que Deus tem medo dessa pergunta aqui? Vamos lá, será que a gente está evangélico demais, que a gente só fala, eu não reclamo e nem peço, eu só agradeço. Se lascar, gente, sai fora. Crentinhos do papinho furado, caramba. Por que acontece tudo isso? Onde estão? Olha essa pergunta, gente, como aumentou. O cara era filho de avivalistas. O cara era filho de profetas, o cara era filho de missionários, o cara era filho de pessoas que foram no Fogo e Glória, experimentaram o mover de Deus, o cara era filho de pessoas que foram no Fire Refine, experimentaram o mover de Deus, o cara era um cara que os seus pais falavam da maravilha de Deus para ele, aí ele disse, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contavam, quando diziam? Mano, o cara tem uma indignação santa, cara, é um cara que você tem que respeitar, irmão, ele está injuriado, ele está bravo, ele está ferrado da vida, mas ele está, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está provocando ele para uma obra maior. O Espírito Santo está chamando o cara e dizendo para o cara, será que tem alguém aí para eu mudar essa nação? Será que tem alguém aí para eu mudar a sua família? Será que tem alguém aí para eu mudar esse casamento? Será que tem alguém aí para eu mudar a sua empresa? Será que tem alguém aí que pode mudar o seu bairro? Será que tem alguém aí para entrar vereador e mudar alguma coisa nessa cidade? Será que tem alguém aí? O Espírito de Deus está falando isso, cara. E ele vai aonde? Do cara certo, na hora certa, com o coração certo. E como é que está o coração dele? Não vejo a hora de Deus cumprir as promessas em mim. Você acha que é assim? Gente, Senhor, estou malhando, sobrevivendo para a Midianita nenhum, vir roubar o meu pão, estou intocado, velho. Eu estou só querendo fazer um pão para eu sobreviver. Aparece um anjo e fala, você que vai mudar as paradas. É você que eu vou usar. Aí você fala, é possível. Você fala lá, anjo. Deve ser da Shen. Difícil acreditar, irmão. Você está todo quebrado, todo ferido, todo arrebentado. Sua cidade está quebrada. O movimento ao redor está tudo delicado. Gente, é em lugar assim que Deus acha grandes líderes. Então presta atenção, Deus não tem problema com a nossa indignação, Ele não tem problema nenhum. Revolta que te faz chutar o conformismo e que te faz fazer boas perguntas, Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com a passividade de alguns irmãos que conseguem aguentar e suportar uma vida monótona a vida inteira, sem pedir para Deus chega, sem pedir para Deus, me mata ou me transforma, Deus, mas assim eu não quero mais. Gente, eu lembro de eu pedir para Deus levar uns inimigos meus embora. Dava uns 6 meses, Deus não levava, eu começava a pedir para Ele levar eu.
Ô, cara, teve dia que alguém falava, hoje Deus vai jogar o seu inimigo por terra. Sabe o que eu imaginava? A minha esposa, a Érica, morrendo, tendo um AVC, porque era o único jeito de eu ser feliz. É se Deus levasse ela. Pensa uma mulher doida, gente. 7 anos eu orei para Deus transformar a vida dela. Mas teve uma outra época que ela era tão crente que eu falei, Deus, vou ter que orar diferente. Leva eu, Deus, porque eu estou atrapalhando tanto a vida dela. Gente, cadê as promessas? Cadê os propósitos? Cadê o Deus que nos tirou do pecado, do erro, da falha? Nos largou agora numa vida morna? Vamos lá, São Paulo, fala comigo. Não é possível, cara. Presta atenção, a primeira chave que eu quero que você entenda. Sabe quando Deus vai começar a te usar? Quando Ele puder tirar da sua ferida o poder para curar. Deus começa a te usar não quando você é ferido, é quando você tem uma cicatriz e ela já não te fere mais, mas ela carrega uma história poderosa. Deus não usa feridos, Deus usa cicatrizados. Aleluia. É dessa dor da alma, é dessa revolta do espírito que nascem os grandes líderes. Gideão estava tão indignado, gente, que essa indignação fez ele levantar à noite e fazer 3 coisas. Gideão, na noite que o anjo falou com ele, ele ficou doido. Sabe aquele dia que você tenta dormir, 3 horas da manhã Deus te acorda? Tem dia que você quer dormir, pum, a ideia que você mais orou, 3 da manhã, não sei o que os anjos têm com 3 da manhã, gente. 3 da manhã você toma você acorda já pronto. Fala, será que às 7 hoje tem que trabalhar? Não, é um anjo. Ele quer só que você ore. Ele quebra o altar do pai, desafia os costumes da cidade e inicia um movimento de libertação que ninguém esperava. 3 coisas que ele fez naquela madrugada. Quebrar o altar do pai. O que significa isso? Leandro, sabe por que eu sou assim? Que eu já fiz terapia. Então, por causa que a minha mãe e por causa que meu pai, então eu sou assim. É sério, cara? Sério que você não acredita no batismo com fogo? No Espírito Santo que vem e te transforma, e aquela cultura caída do seu lar, dos traumas, dos medos, das feridas, das recâmaras da alma, num só dia transformado? Ou você acha que quando Deus pega a gente da quebrada, que não sabe nem falar a língua portuguesa, só sabe falar gíria, Deus já levanta a gente para ser pastor? Irmão, presta atenção, primeira vez que eu fui pregar, eu olhava para alguém e falava, meu Deus, todo mundo é mais bonito que eu. Daqui a pouco eu olhava, metade da igreja tem mais dinheiro que eu. Daqui a pouco eu olhava, 80% é mais inteligente que eu. E daqui a pouco eu ia abraçar alguém e minha estatura não é grande, todo mundo é mais alto que eu. Eu falava, Deus, não tem tamanho de pastor, não tem dinheiro de pastor, não tem inteligência de pastor, não devo ser pastor. E nesse dia, para ajudar, alguém veio sem um óculos e ficava olhando assim para você na pregação. Ô, mano, eu olhava e falava, esse cara tá odiando minha pregação, mano. Primeiro dia que eu fui pregar, eu falei, Deus, some comigo no meio da pregação que eu não aguento mais. Hoje em dia, se alguém não gosta da minha pregação e levanta no meio e vai embora, eu decido que ele está gostando tanto que ele foi buscar mais 20 pessoas para ouvir o restinho. Ô, irmão, eu tive que decidir, irmão, é muita ferida para um cara só. E Deus falando, não, é você que eu vou usar, Leandro. Eu falo, mas não é possível, o Lucas, meu irmão, é maior. O Leonardo, meu irmão, é mais legal. A Larissa, minha irmã, é mais bonita. Hoje rolou um papo lá na casa da Larissa. Nossa, Lucas, você é alto, né? Eu falei, já sei onde termina essa história. Lucas, você é alto, Larissa, você é alto. O Leonardo também é alto, né? E eu sou umpa-lumpa, sou eu. Mas Deus mudou minha história. Quando o Lucas fala, eu sou mais bonito, eu falei, eu sou mais ungido, velho. Deus vem muito mais quando eu prego. Porque, mano, por que essas coisas acontecem? É de desespero, irmão. Ou Deus te põe no desespero para amassar azeitona e sair o azeite, porque é daí que sai o azeite, irmão, é da prensa.
Então para de chorar, irmão. Ai, Leandro, sabe que eu sou ferido. Cara, um dia Jesus passa pela parede, alguém fala para Tomé, ferido. Jesus está aí, ele fala, não acredito. Não acredito. Jesus fala, paz seja convosco. Ele não recebe paz nenhuma, não acredito que é Jesus. Jesus morreu. Aí Jesus vai até ele e fala, Tomé, põe a mão aqui do lado, vai. Sabe quando você cura? Quando você põe a mão na ferida de alguém que está restaurado. Você quer dar a paz do Senhor para alguém? Conta a sua ferida quando ela já não dói mais e deixa eles colocarem a mão na onde você foi machucado. É desse lugar que sai a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é um cumprimento evangélico, é um toque numa ferida que agora não dói mais e se tornou um testemunho vivo e verdadeiro de que Jesus continua sendo o Senhor. Vamos lá hoje, gente. Gente, eu lembro um dia, eu acabei de ir na igreja de Curitiba. A Marcela é pastora dessa igreja. Eu lembro, gente, a Marcela é advogada. E eu lembro que a Marcela terminando direito e convertendo. E a história da Marcela é feia, irmão. A mãe dela morreu, o pai dela morreu e o irmãozinho dela morreu. Ela perdeu todo mundo e depois ela perde um neném na barriga. E a Marcela, com todas essas perdas, estudando direito, um dia ela chega para mim no final do culto assim: tem uma coisa que está errada nessa igreja. Eu falei, o quê? Tem GC para mulheres casadas e tem GC para mulheres novas. Não tem GC para ninguém da minha idade. Eu falei, tem. Ela falou, onde? Terça-feira, 8 da noite, na sua casa, e você é a líder. Ô, gente, vai se lascar, eu tenho 100 problemas de poema para resolver, e aparece alguém para falar o 101 e não quer ajudar? Não quero saber. Quero saber quem é que vai me ajudar a ganhar as nações da terra, é isso que eu quero saber. Então ela já veio, entrou numa, daí ela olhou para mim e fez, tá bom então. Pronto, começou a cuidar de GC, multiplicou 100 GCs e agora o GC dela tem 1000 membros. Rapaz, igreja de Curitiba. Quando que nasce um líder? Nasce de uma indignação, nasce por causa de uma injustiça, nasce com vontade de fazer justiça. Se você quer saber quando que Deus vai começar a te usar, começa a perceber o que te irrita. Começa a perceber o que você odeia. Começa a perceber o que você não gosta e o que você acha que está errado. Você vai ser só crítico ou vai ser levantado por Deus para começar a solucionar esses problemas para a glória do Senhor Jesus? Aleluia. Falei, ainda bem que eu vim. Gente, a transformação, ela ativa heróis. O que Deus faz com o indignado? Ele transforma em resposta. O que o diabo faz com o indignado é transformar ele num caos. Mas o que Deus faz com o indignado? Gente, eu fui num culto um dia, escute isso, fui num culto. O Danduque olhou para mim e falou assim, vou jantar com você. Falei, posso levar todos os meus amigos? Ele falou, não. Deus mandou jantar com você, não mandou jantar com seus amigos. Falei, então tá bom. Chegou na minha casa, a gente foi jantar, era 11 da noite. O Dan falou assim, pode fazer todas as perguntas que você quiser. Enquanto você tiver pergunta, eu não vou pro hotel. E eu não sei se você sabe, o Danduque provavelmente é o maior avivalista vivo que já tocou a nação brasileira. E eu não entendi porque eu alcancei favor com aquele cara. Eu sei que 11 horas da noite eu comecei a fazer perguntas. 5h40 da manhã eu terminei de fazer a última. Ele falou para eu perguntar tudo o que eu queria. Eu não convidei ele para ir na minha casa. Ele disse, hoje mesmo eu vou na sua casa. Eu falei, então demorou. Eu tentei imaginar. O que será que Zaqueu fez com Jesus quando Jesus foi na casa dele? Eu imaginei que Zaqueu tentou acabar com Jesus. Eu falei, vou fazer isso com o Danduque. Mas a pior pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, Dan, preciso abrir uma coisa para você. Ele falou o quê? Eu odeio pastores. Por quê? Não acredito neles. Ah, cara, você começa a acreditar no pastor, daqui a pouco ele sacaneia alguma coisa. Daqui a pouco você começa a acreditar em pastor, ele rouba o dízimo. Daqui a pouco você começa a acreditar em pastor. Dan, não acredito, eu não gosto de pastor. Ele falou, Lê, quando você não gosta de uma coisa, e você é muito bravo com ela,
provavelmente Deus quer usar você para restaurar princípios dele nesse lugar. Gente, esse foi o dia que eu me arrependi de ter ido jantar com o Danduque. Deixa eu te falar uma coisa, provavelmente o dom de Deus é a forma que Ele vai te usar, está ligado ao seu maior nível de indignação. O meu maior era pastores. E agora eu sou pastor há muitos anos. E estou sempre tentando ser um pastor como o verdadeiro pastor Jesus Cristo. Tentando cuidar do rebanho dele, tentando caminhar na palavra dele e sempre fugindo da aparência do mal para não ser mais um daqueles que eu nunca gostei. Esses dias eu ganhei o coach Rubens para Jesus. Ele é o maior treinador brasileiro dos campeões de Mr. Olímpia. E ele é de Taubaté, a gente se conheceu em Orlando. Me chamou para um churrasco na casa dele, daqui a pouco ele cortando o churrasco, sabe aquele papo de sujeito homem? As mulheres entraram para dentro, ele assim, Leandrão, deixa eu te falar uma coisa. Essa parada de pastor aí, mano, é real mesmo? Falei, Rubão, deixa eu te falar uma coisa. O que você não gosta, eu odeio. É isso aí que eu tenho para te dizer. Ele, caraca, mano, então você é o meu pastor. Falei, tá vendo, Deus? Eu falo a verdade para os outros vazar. Os outros ficam. Falei, mano, eu odeio essa parada, velho. É isso que eu tô falando? Falei, e agora, Deus? O que faz? Gideão, gente, queria alguém para salvar o povo. E Deus estava fazendo ele para salvar o povo. E para entender que o que Deus esperava para Taubaté não era um cara que ia ser enviado, foi muito difícil para mim, cara. Eu orava todos os dias, Deus, põe uma igreja em Taubaté para salvar essa cidade. E Deus estava fazendo um homem para cuidar dessa igreja. E eu orando para essa igreja chegar. Ajudei a plantar várias igrejas muito boas na cidade. Quando eu falava, Deus, achei minha igreja, Ele falava, sai, que eu ainda não fiz o que eu vou fazer com você. Gente, diversas vezes eu falava, Deus, mas por que você não deixa? Ele falava, eu vou fazer uma coisa através da sua vida, Lê. Por causa do quê, gente? Da indignação. Eu só querendo uma igreja para eu congregar. E Deus querendo fazer as poemas. Pensa comigo. Não era muita ignorância? Não era muito egoísmo? Eu querendo só uma igreja para eu sentar e ser feliz? Talvez você chegou fazendo um pedido, mas Deus vai trazer no combo umas 10 coisas que você nem imagina. Alguns de nós chegam só para restaurar o casamento. Daqui a pouco Deus te transforma numa das maiores vozes na restauração de casamento na sua nação. Você nunca consegue mensurar o tamanho da obra que Deus quer fazer através da sua vida. Gideão queria alguém para salvar o povo. Deus olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está falando e quem está te enviando? Juízes 6:14. Põe aqui para mim Juízes 6:14, por favor, gente. Ele está lá clamando, me dá uma igreja evangélica, Deus. Acaba com os midianitas. Oh Deus, até quando? Deus... Gideão, com a força que você tem, que força que ele tinha, gente? Só malhava o trigo no lagar. Não sou habilidoso em nada, eu malho o trigo no lagar. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando. Lembra da promessa? Poderoso guerreiro? Eu lembro. E por que você não foi ainda? E por que você não se levantou? Vai. Mas vai como? Nessa força. Mas que força que eu tenho? Olha para mim, gente, que força que eu tenho. Que estatura que eu tenho. Que beleza. O que eu tenho? Não tenho nada. Tem gente que vem me elogiar e fala, Lê, nossa, eu gosto tanto de você, cara, você é diferentão. É meio esquisito a forma que Deus te usa. Eu falo, gente, está só piorando. Eu querendo cura interior, as pessoas me elogiando assim, mas é meio reverso o negócio. Eu falo, pare, já está bom. Já está bom assim, só me dá um abraço. Gente, tem tanta gente que admira o que Deus está fazendo na sua vida e você ainda não notou, não percebeu.
E não é sobre você se tornar a pessoa mais bela, a pessoa mais incrível. É sobre Deus passar por você e revelar as grandezas dele para outras pessoas. Vai nessa tua força e livre Israel. Gente, pensa comigo, hoje o Espírito Santo está falando mesmo com vocês aqui. Ei, indignados de São Paulo, você é a resposta para essa geração. Indignados. Esse dia a Radassa, minha filha, 14 anos, ela chegou, pai, tá tenso lá na minha escola. Ela estuda na high school, né? Então lembra do High School Music? Entra no ônibus amarelo, vai e dança. Então não é nada disso. Nada. É só bandidagem, a sexualidade estralando, o vapezinho com sabor de cereja, com a maconha mais poderosa do planeta. Chupa uma balinha aí, frigels, lembra? Você chupava frigels, aí chupa o pendrive, já deixa bem louco, e tá tudo de boa, não tem nem cheiro, não tem nada. Vida louca no último grau. Esse dia um moleque de 13 anos lá, com camisa do Flamengo, sendo algemado, saiu da escola para prisão. Realidade dos Estados Unidos. Aí outro dia minha filha assim, pai, eu tenho que fazer alguma coisa, salvar meus amigos. Falei, você quer que eu vá montar a igreja dentro da sua escola, filha? É você que foi enviado para lá. Mas pai, o que eu faço? Aí outro dia um amigo dela manda um vídeo. E no vídeo tá os amigos dela dentro de um carro, tá tocando um funkzão louco, e a Radassa meio para fora com uma cara de tipo assim, será que eu devia estar aqui? Será que eu devia sumir? Será que eu devia estar na minha casa? Pelo menos eu gostei que ela estava com um cara estranho, que se ela estivesse dançando lá, eu ia aparecer ela quebrar todo mundo na paulada. Aí eu olhei e falei assim, esses amigos seus que pediram para você ir na festa de aniversário, me dá o seu celular aqui agora. Lembrei da palavra de Gideão, né? Poderoso guerreiro, vai nessa tua força, livre Israel. Já peguei o WhatsApp dela como um poderoso guerreiro. Falei, vou fulminar, mano, esses moleque. Chamei o primeiro, que me ligou, tio, sujeito homem, molecote, com cara de Neymar, tio na cadeia, pai, não conheço família, mano. Ô tio, mas quer zoar alguém, chama um quarentão de tio. A gente não é velho o suficiente, nem jovem o suficiente, estamos sustentando os nossos pais, educando os nossos filhos, a geração mais treta que tem é os 40, velho. A gente já viveu 1000 anos, a gente jogou Atari e já tem o Play 5, todos os videogames que existiu, todas as mídias que existiram a gente ouviu, parece que a gente viveu 1000 anos e a gente só tem 40, não chama nós de tio, mano, só chama de tio o irmão da sua mãe e do seu pai, beleza? Ô tio, libera a Radassa aí. Eu liguei pra ele assim, eu queria quebrar o cara, falei, filho, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, a minha vida é tentar salvar pessoas todos os dias. Você me liga, fala, confia e deixa sua filha ficar aqui e mete essa música aí. Eu tenho certeza que os seus pais, que estão investindo para você viver na América, não ia ficar feliz de você estar vivendo isso. Eu não estou te tirando, você não é meu filho, mas como você me chamou de tio, você virou meu sobrinho. Deixa o tio falar uma parada. Meti um destino profético neles. Só que eu tomei o celular da rádio. Aí a rádio vai para a escola segunda-feira sem saber nada do que aconteceu. Ela vai entrando na escola, a pessoa mais envergonhada do mundo, né? Meu pai tomou meu celular e a casa caiu. Quando ela chega na escola, ela vai olhando para baixo, chega os amigos dela. Rádio, caraca, meu, seu pai evangelizou nós. Bom, rádio, fiquei, nossa, pesou meu coração, sabia? Daqui a pouco a rádio voltou para casa, mais aliviada. Falei, e aí, Radinha, como é que você está? Ela, caraca, pai, você evangelizou meus amigos, né? Falei, ô raio, menina, você falou outro dia que a sua escola está acabando, que era para eu ajudar vocês a salvar. Aí vocês levantam a bola para eu cortar, eu dei um voleio. Deixa eu falar uma coisa, filho. Não tem tempo, nós temos que salvar uma geração. Você imagina se um amigo seu morre de overdose, aí você vai chorar no caixão dele? Filha, eu não vou chorar no caixão de ninguém. Eu vou saber de uma coisa, na minha vez, na minha geração, eu não deixei de pregar, é pregar no tempo e fora do tempo. As pessoas carecem da verdade de Deus, elas precisam de Jesus, cara. Daí ela tá levando eles para a igreja, tá toda feliz. Ai, nós vamos salvar a humanidade.
Você está indignado com seu filho, com a sua filha, não adianta brigar com eles e bater neles e falar, desse jeito você vai ser broxetado. Tem crente que profetiza errado na hora certa. Não amaldiçoa não, irmão. Assume o governo. Vai nessa sua força, poderoso guerreiro, e livra seus filhos da mão dessa raça de víbora que tem aí fora. Vai nessa sua força e salva seu casamento. Vai nessa sua força e salva seus pais. Vai nessa sua força e salva os oprimidos e os cativos, porque eles carecem da presença de Jesus, cara. Não é na força do braço, nem na coragem humana, é na dependência do Senhor, gente. Agora eu preciso encerrar isso, presta atenção. Obrigado. Você não nasceu para super criatividade só. Esse cara poderia ter montado um negócio e ter ficado rico. Porque na época que todo mundo está chorando, quem montar uma fábrica de lenço fica rico. Na época que a chuva começa e a tempestade vem, quem montar uma fábrica de guarda-chuva fica rico. Se o cara achou onde podia malhar o trigo e fazer pão, e nem os inimigos iam lá roubar, ele podia ter monetizado. Em vez dele se preocupar em mover Israel para vencer na geração dele, ele podia ter se dado bem, colocado umas pitadas de Jesus, ter feito uma arrasta para cima, e Gideão ia bombar. Pensa na criatividade. Gente, vamos lá. Pensa na criatividade que Deus deu para esse homem. Todo mundo que começava a malhar o trigo, vinha os midianitas e roubava. Todo mundo que colhia o trigo, os midianitas roubavam. O cara me acha o escape. Então, quando ele monta o maior negócio da vida dele, o anjo chega para ele e fala assim: você não vai ser um grande empresário. Deus não está falando com muita gente aqui agora, tá? Mas está falando com algumas pessoas específicas. Você não vai ser o cara que mais ganha dinheiro. Você não vai ser a pessoa que mais vende solução. Você não vai ser a pessoa mais criativa. Porque o anjo do Senhor vai entrar na sua vida quando você tiver na descoberta e vai falar: poderoso guerreiro, não é só para fazer pão para você que Deus está te levantando. E o pão que você vai dar não é da terra. Deus vai te dar um pão celestial e você vai dividir esse pão com uma geração. E haverá esperança em Israel, Gideão, porque você não vai ser só uma pessoa que está ficando milionária. Você vai ter milhões de testemunhos debaixo do seu ministério, porque eu estou te vendo, cara, eu estou vendo o seu coração e eu vou te usar. Vai na sua força, poderoso guerreiro, que eu sou com você. Mas que o cara tinha uma super criatividade, ele tinha, hein, galera? Meu Deus do céu, quem é que imagina malhar trigo no lagar, no tempo de guerra? Meu Deus! Só que sabe o que ele fez? Eu te falei no começo da pregação. Ele entendeu que toda vez que você junta pão e vinho no lugar secreto, o anjo de Deus aparece. Não tem, cara. Não tem nada maior do que você montar uma mesa para encontrar o Senhor no seu lugar secreto. Deus nunca vai usar mais o seu pastor para falar com você do que o Senhor falará com você no lugar secreto. Se você se dedicar a ir lá, misturar o pão, que é a palavra, com o vinho, que é o mover, e esperar o anjo descer, ele vai te dar poderosas direções, e então você se tornará um poderoso guerreiro. Ninguém é poderoso sem antes viver num lugar de poder, sem antes viver uma experiência poderosa. Então, gente, você nasceu para ação. Primeira coisa que tem que fazer essa noite: quebrar os altares. Quais os altares que você herdou da sua família? Já percebeu que a gente torce para o time do nosso pai? Você não escolheu. Você tinha um dia lá um macacão do time do seu pai. E que igreja que você era? Da igreja que seu pai te levou. Tem uma neném que foi apresentada aqui agora. Não é porque ela foi apresentada que ela tem que ser de Deus. É porque os pais dela apresentam o caminho do Senhor daqui para frente, onde ela escolhe. Eu não sou neta de Deus, eu sou filha de Deus. Não é porque os meus pais são crentes que eu caminho. Eu também quero ser como os meus pais. Então ela decide e se batiza. Então presta atenção, tem muita herança que a gente tem que ser quebrada.
Tem tanta mulher grosseira porque a sua mãe sobreviveu à tirania do seu pai. Mas não significa que você tem que ser uma mulher grosseira. A sua mãe sobreviveu, você não consegue ser uma mulher submissa. O seu pai foi um banana, agora você caceta o seu marido. Como assim? Esse não é um modelo bíblico. Ah, o meu pai foi um pilantra. O meu pai foi um garanhão. Então eu sou gay, porque eu não confio em homem, eu confio na minha mãe. Então por isso que eu não sou homem. Não quero ser opressor. Ou eu viro um emasculado, perdi a segurança porque o meu pai era disfuncional e agora eu sou emasculado. Eu não sou nem menino nem menina. Ou eu virei outro galinha porque o meu pai era um galinha, é isso aí que homem que tem que ser. Isso vai existir até o carpinteiro de Nazaré descer. Quando Jesus desce, ele começa a transformar, porque ser homem não é ser segundo o seu pai, e ser mulher não é ser segundo a sua mãe, é ser segundo o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se houve disfunção na sua casa, de você para frente não vai existir, em nome de Jesus, amém? Então eu não quero saber o que você passou, você não sabe o que eu passei também? Eu só tenho que fazer uma escolha, passamos, mas não vamos passar mais, porque a partir de hoje o Senhor mudou a nossa história no nome de Jesus. Primeira coisa é quebra o altar dos seus pais. Quando Deus começar a te levantar como profeta, quem é as primeiras pessoas que duvida? Sua família. Ah, Leandro, se você é profeta, eu sou quem? Sou o Papa. Ah, Leandro, profeta, esses dias você está me enrolando nós aqui? Como assim? Segunda coisa, lidere movimentos ousados. Você nunca vai ser um grande líder para Jesus se você não lidera primeiro seu coração. Você nunca vai ser um grande líder para Jesus se você não consegue liderar sua família. Lidera primeiro a sua casa. Comece pequenos movimentos ousados. A Marcela fez isso. Está faltando GC de mulheres da minha idade. Tá bom, você é a líder, fecha o olho. Líder, em nome de Jesus, vai. Daqui a pouco ela virou líder. Por que você não vira a resposta da pergunta que você faz? Esse é o caminho de Deus. Ai, Leandro, mas é meio, né? Você sabia que a didática de Deus é traumática? Ai, que eu fui muito ferido. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai parar de ser ferido. Esse foi um ano que eu colecionei abandonos, traições, mas o que eu escolhi? Não abandonar e não trair. 18º ano de Poema. Queria que todos estivessem lá, mas alguns abandonaram o barco. Leandro, mas você não se feriu? Feriu. Mas será que eu não feri ninguém? Minha preocupação aqui não é quem é meu próximo Judas, é se eu não estou sendo Judas de alguém. Então, gente, não vai parar de ferir. Amém? É guerra, é batalha, não vai parar de ferir, não vai parar de lutar, mas é que Deus cura a ferida e transforma em testemunho. Você não é vítima, você é escolhido, você não é coitado, você é resposta. Diminuiu o amém, mas alguns ainda vieram. Mas só vai dar certo, gente, se você depender de Jesus. Não dá para fazer isso no peito, não dá para fazer isso no pelo. Só vai dar certo se você entender João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Agora, se você está indignado, é tempo de você se levantar. Se você quebra os altares, e se você não aceita a cultura da sociedade, gente, chegou a hora da Poema São Paulo não aceitar a cultura de São Paulo, né? Paulistano é muito respeitoso com outros paulistanos, né? Você sabia que você só vai evangelizar alguém se você desrespeitar ele? Aí tem uns amigos lá, eles são diferentes da gente, né? Então eu respeito. Seus amigos estão indo para o inferno, você respeita. Você tem uns amigos viciados e respeita. Você tem uns amigos todo errado e respeita. Eu não quero ser seu amigo, gente. Eu não quero ser respeitado se amanhã eu sou um pastor errante. Eu gostaria que você que teve coragem de entregar sua vida na nossa igreja, quando perceber a gente errando, falasse para mim: Lê, deixa eu te falar uma coisa. Eu te honro há muitos anos, cara, mas você anda meio estranho.
Queria que você me abraçasse, queria que você pedisse para eu sentar, orasse por mim e falasse, cara, eu não quero ir embora daqui para outra igreja, mas quando eu vim aqui, você tinha outra conduta, e esses dias você anda estranho, cara, posso te ajudar em alguma coisa? Eu quero que você me guarde na igreja do Senhor, não me entregue para os meus erros. Isso é ser família espiritual. Então, para isso, não dá para respeitar. Você não pode se tornar uma cidade progressista. Ah, Leandro, você está falando de valores antigos. Nós estamos evoluindo. Não está evoluindo, gente, está involuindo. Se a gente veio do macaco, a gente está voltando para a ameba. Não está evoluindo, está involuindo, mano. Tem ser humano andando em Orlando, fazendo xixi na gente. Ideologia de animais. Como é que é isso, velho? Isso está errado, cara. Nós não estamos evoluindo, parou, está involuindo, está andando para trás. Agora, gente, vamos lá. Vou dar uma aulinha prática rapidinho aqui para a gente acabar. O que fazer para Deus me usar? Se indigne com tudo que não combina com o reino. Não aceita não. Não precisa brigar. Só demonstra em amor. Tem dia que alguém chega para mim, Lê, minha vida é assim, o que você acha? Um dia chegou um jovem para mim, cara, seguinte, deixa eu te falar logo. Sou gay e gosto da poema. O que você tem para me dizer? Sou hétero e gosto da poema. Dele, não, você não entendeu. Sou gay, não vou deixar de ser gay e gosto da poema. Eu falei, cara, eu sou hétero, não vou deixar de ser hétero e eu gosto da poema. Ele falou, você não está entendendo. Eu falei, o que eu não estou entendendo? Eu vou ter que deixar as coisas que eu gosto? Eu falei, meu filho, não sei que evangelho você escuta, mas o hétero não leva nenhuma vantagem em ser hétero na igreja. Porque tem uma pancada de coisa de hétero que eu gosto, que eu não faço. Ele falou, por exemplo, eu falei, por exemplo, qual o hétero que algum dia não olha para outra pessoa de outro sexo e não fala, nossa, interessante, mas não é sua, não é seu e não pode. O hétero solteiro não casou, não pode. O hétero casado já escolheu o que queria, também não pode. E aí o que eles fazem? Porque é hétero, é figas? Então nós queima tudo, quebra tudo, mas nós é hétero. Ele falou, eu que não estou entendendo agora. Falei, então deixa eu te desenhar. Qual é a luta do gay? O que eu vou fazer com meus desejos, os meus sonhos, minhas paixões? A mesma coisa que eu faço. O quê? Evangelho é entregue-se a Cristo, tome sua cruz, caminhe todo dia para a morte, para que Cristo viva em você e não os seus desejos. Falei, só uma coisa nós combina. Ele falou o quê? Vai ser treta até o fim para nós dois. Ninguém aqui vai saciar seus desejos ocultos. Ninguém aqui. Tem dia que eu chego para minha mulher, que nós pode. Amor, tem uns desejos muito doidos. Ela, sai fora, cara, que negócio estranho. Então, nem sendo hétero, casado, consegue fazer algumas coisas diferentes que você pensa. E não se escandalize que você pode não ter um pensamento igual ao meu, mas você tem o seu que você não conta. Vou dar um exemplo. Já viu aqueles crentes que não falam de sexo, não tem TV, não tem nada? Quantos filhos eles normalmente têm? 10, 12, 15. O que eles mais fazem? Se é no claro ou é no escuro, não para de fazer, mas olha só. Então não venha com essa religiosidade, não, nossa igreja não tem pudor. Tem. Segunda coisa, romper com os altares do passado, inclusive sua família. Gente, você foi chamado para ser família do Pai, não família Barreto, não família Silva, não família sei lá o que você é. Para de levantar os altares da sua família e começa a levantar um altar para a família de Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa, me mover mesmo com pouco recurso ou apoio em direção àquilo que Deus espera. Um dia alguém me perguntou, Lê, como é que eu vou fazer GC em casa se eu não tenho nada para dar? Estoura pipoca com alegria, irmão. Ou manda alguém trazer milho. Não é, o motivo não é não tem o que pôr. O que você carrega não é a comidinha que vai para a mesa, é o que você tem no coração para ministrar as pessoas. Então não é sobre dinheiro.
É sobre juntar as pessoas e derramar Jesus. Como eu deveria ser para Deus me usar? Inconformado com um sistema que não é reino. É assim que é usado. Íntimo o suficiente para ouvir quando ninguém mais ouve. Você acha que alguém estava ouvindo algum anjo, alguma coisa quando o Gideão ouviu? Ninguém estava ouvindo nada, gente. Era só míssil, era guerra, era só bomba. Era só José Luiz da Atena estralando na televisão. De repente Gideão está onde? No lugar secreto, calado, e ele ouve o quê? A voz que dá direção ao indignado. Quer saber o que Deus espera de você? Cala todas as vozes e ouve a única voz. Segunda coisa, como você deveria ser para Deus te usar? Corajoso para ir contra o senso comum. Existe um senso comum em São Paulo. De ser legal, ser gentil, corporativo. Gente, essa é a cidade mais corporativa do mundo. Se você não deixa alguém entrar na rua que não dá para entrar, aquela rua vai parar. E aqui, mesmo a gente não estando muito legal, entra um carro, entra outro carro, cabe mais 149 dentro do vagão que já não cabia mais ninguém. É corporativo, você permite, você é educado, mas o senso comum te deixa respeitando. Um dia eu entrei no metrô e fiquei de olho assim, falei, que eu vou ganhar? Aí eu comecei a olhar, de repente eu vi um senhor, falei, aquele velhinho é bonitinho. Olá, senhor, bom dia. Ele, bom dia, que jeito, rapaz? Falei, errei. Bom dia, que jeito. Quando eu cheguei nessa cidade, nós tirávamos o chapéu para as moças sentar. Olha esses vagabundos aqui, sentaram no meu lugar ali, aquele lugar ali é de velhinho, e eu estou aqui de pé com você. Falei, nossa, errei feio. Falei, eu estou indo embora, já vim fazer um curso no interior, ele vai tarde, quanto menos pessoa tiver aqui, melhor. Veja a hora de chegar o feriado. Eu falei, caraca, velho, mas eu errei muito feio. Falei, mano, mas eu vou ter que pegar esse velho aqui, eu vou dar um carrinho nele. E de repente eu falei, sabe o que eu vim falar com o senhor? Dele, por quê? Porque eu sou crente e Deus fala para mim todo dia que eu deveria orar, buscar, ir de pregar o evangelho a toda criatura. O senhor não está contribuindo em nada, eu não estou conseguindo nenhuma estratégia, então eu preciso confessar para o senhor, eu queria te evangelizar, mas o senhor é um dos velhos mais azedos que eu já vi na vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, a vitória de Jesus tem sabor de mel, e se o senhor abrir o coração para essa vitória, pode ser que o senhor pega essas limonadas todas aí, porque tem tanto limão na sua vida, pode ser que ele faça uma limonada para você. Hoje em dia o Forrest Frank me ajudaria, né? Jesus make a lemonade, lemonade. Já ouviu essa música? A minha vida era uma vida cheia de limões, a vida me deu limão. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus começou a fazer para mim uma limonada, limonada. Cara, que música boa, gente. O Forrest Frank fez essa música no dia que eu estava no metrô, porque eu falei isso. Ô tiozinho, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Começa a plantar uns morangos, pô. Algum dia essa colheita de limão vai acabar, vai ter uns morangos. Daí ele falou assim, rapaz, não tinha pensado nisso, hein? Obrigado. Foi o máximo que eu consegui aquele dia, gente. Mas eu não fui embora como um taubatiano porreta. Eu falei, não vou embora dessa cidade sem lançar a semente de Deus em alguém. Esse senhor não está aqui não, né, hoje? Imagina, o cara está aqui, velho, se converteu e eu estou falando mal dele. Última coisa, gente. O que eu deveria entender para Deus me usar? Essa aqui é muito chave. Propósito começa no secreto e não no palco. Deus não vai começar a te usar quando alguém te nomear. Deus vai começar a te usar quando você ouve Ele profundamente. E Deus não chama ninguém pelo currículo, Ele chama alguém pela fome. E se você já é um chamado e parou de ter fome, o chamado começa a perder a potência. Volta a ter fome. Volta a buscar. Indignação é o ponto de partida da missão. E toda vez que você voltar a ficar indignado, pode ser que Deus queira revelar mais um nível. Não tenha isso no futuro como algo ruim. E última coisa que eu quero que você saiba. Quando Deus te chama, Ele já viu o guerreiro que você vai se tornar. E vai se tornar pela força do Espírito Santo, não pela sua força. Se Deus está te chamando hoje, você não entende muito, Ele já viu, cara. Gente, esses dias, antes de vir para cá, eu dei uma olhada na nossa igreja, o Mark estava pregando, eu fui lá no fundo e comecei a olhar.
E eu me lembro das minhas crises quando eu estava em Taubaté, vivendo aquela igreja maravilhosa que vocês conhecem. E Deus começou a falar para mim, eu vou te levar para outro país. Eu falei, Deus, será que eu devia? Comecei a olhar, gente, pessoas que foram batizadas, pessoas que foram transformadas. Eu sei que Deus não depende de mim, mas Ele queria me enviar para aquilo. Você tem noção que se eu não respondo, será que um dia eu não ia prestar conta disso? Você já parou para pensar que o seu sim não é só seu? Seu sim afeta a sua esposa. Seu sim afeta seus filhos. Seu sim afeta seus pais. Seu sim afeta os seus colaboradores, os seus alunos, os seus amigos. O seu sim tem uma explosão, cara, numérica muito violenta. O seu sim parece ser solitário hoje, mas ele vai alcançar a vida de muita gente amanhã, gente. E às vezes na luta, na insegurança, você olha para você mesmo e fala, cara, talvez Deus já me abandonou. Agora você poderia me fazer uma pergunta, Leandro, por que eu deveria querer viver o que você pregou? Porque todo homem, toda mulher, ele tem um senso missional tão grande que se você não fizer para Deus, você vai fazer para você mesmo. E quem faz para si mesmo não faz por governo, faz por tirania. Um homem, quando não é um homem de Deus, ele bagunça tudo para ter prazer. Uma mulher, quando ela não é uma mulher de Deus, ela bagunça tudo para ela ter prazer. Mas um homem, quando é um homem de Deus, ele doa muito para ver a frutificação ao redor. Quando você tem um filho e o seu filho não é enviado de Deus, ele vai te atrapalhar muito. Mas quando você tem um filho e você entende o seu governo, ele é enviado de Deus, ele vai moldar você, mudar você, e quando ele estiver muito bom, você vai dar ele para alguém. Escuta isso antes de eu orar. Quando eu peguei a Lilian, minha filha, hoje ela tem 29 anos, é casada com o Gu, eu levei ela. E no que a gente foi indo, eu falei, Lili, dá tempo da gente fugir. Você tem que casar com esse cara mesmo? Ela, ai, credo, pai. Por que você está falando? Eu falei, é a última chance. E depois que eu entregar você para ele, eu viro parente e você vira um com ele. Hoje é o último dia que eu sou governante junto de você. Mas pro Gu disse assim, cara, você ama ela? Amo. Mas antes de você saber que ela existia, eu já amava ela. Se um dia você não quiser mais ela, devolve ela para mim, que eu quero ela para sempre. Mas eu não fiz ela para ser minha amiga, eu fiz ela para ser sua. E como que eu faço? O Mumu deita no meio da nossa cama às vezes, né? Ele tem 6 anos. Eu falo, Mumu, sai fora. Ele, eu quero ficar aqui. Falei, quando você for bonitão, gostosão, fortão, você vai embora daqui. Vai sobrar só 2 velhinhos aqui. Então você já vaza agora. Ele, papai, quero ficar aqui. Mumu, você não é nosso? Sou sim, eu sou seu e da mamãe. Não é. Sabia que tem uma mulher igual a mamãe para você dele? A minha vai ser ruiva. Falei, como que vai ser o nome da sua? Érica, nome da mãe. E quantos filhos você vai ter, Mumu? 3. 2 meninas e um menino, igual lá em casa. Mas eu preciso preparar ele. Ele não pode levar a cultura dos Barreto, ele tem que levar a cultura do céu. Agora tem gente que ou o filho atrapalha ou você avacalha o filho. Leandro, mas tem filho que só por Deus. Não, cara, tem pais que é só por Deus. O filho só reflete o que os pais são. Criança nunca tem problema. Ou ela é mal educada, ou ela é mal governada, ou ela não foi educada. A mesma coisa vai acontecer com esposas. E vai por mim, gente, a mesma coisa vai acontecer com o marido. Você que é solteira e pensa assim, nossa, mas eu queria um homem governante. Não nasce pronto. O homem começa a governar quando ele casa. A mãe vira mãe quando o neném está aqui dentro. O pai vira pai quando pega no colo. Você vira líder quando começa a liderar. Não queira receber antes, porque na hora exata Deus vai dar o que você precisa. Nunca perca a fome, nunca perca a humildade e muito menos a fé. Leandro, mas o foco é importante, se perder afunda. E a última coisa,
Tem muita gente que não é atrapalhada por demônios, é só por emoção. Se você for emocionado demais, racional demais, pensativo demais, você vai ter fé pequena, conhecimento pequeno da palavra. Não paute suas discussões no que você acha, no que você pensa ou em como deveria ser. Paute suas discussões no que diz a palavra de Deus. Para ser um bom marido, segue o padrão da Bíblia. Para ser uma boa esposa, padrão da Bíblia. Boa família, padrão da Bíblia. Bom líder, padrão da Bíblia. Quer terminar suas discussões, padrão da Bíblia. Até mesmo na minha loja de carro, que eu tenho um sócio, que é membro da Poema, a gente decide na palavra. E o dia que não der mais para decidir na palavra, eu não posso mais ser sócio desse negócio. Eu não sou sócio de quem faz dinheiro, eu sou sócio de quem nasceu de novo. Todos os sócios que eu tenho nasceram de novo e a gente discute estratégia para ganhar dinheiro na palavra. Quando você aprende um dia a governar tudo pela palavra, Deus é poderoso para fazer toda a palavra se cumprir sobre a sua vida. Calce sua Bíblia na palavra e desfrute do que a palavra promete. Mas, Leandro, tem acontecido coisas ruins. Provavelmente tem muito limão na sua vida. Mas fique tranquilo, a vida te deu limão. But Jesus make a lemonade, lemonade. Depois você procura essa música. Essa música é muito boa. Queria que toda segunda-feira você bota Jesus make a lemonade e me marca. Para eu lembrar que eu preguei isso, que às vezes eu esqueço do que eu preguei e começo a dar uns vacilos. Então me ajude. Fique de pé para parecer que está acabando. O Senhor me mostra pessoas aqui hoje. Você não sabe como começar. Mas tem uma sensação dentro de você que é muito grande o que Deus tem para você. Mas você está paralisado. Você não sabe como começar. Você está com medo, não sabe o que fazer. E quando